Nosso trabalho, a gente fez um controlador de temperatura por PID. A gente visou esse controlador de temperatura para ser um controle industrial, para controlar a temperatura de caldeiras e dentre outras coisas que precisam do controle preciso da temperatura. No nosso projeto, a gente usou o Arduino, com a programação que a gente produziu, na linguagem C++, que é a base do Arduino. Pode passar. Do Arduino, ela vai sair para o SSR, o SSR é o relé de estado sólido, como os meninos falaram ali. Ele tem um TRIAC, no caso dos meninos eram de um trifásico, o nosso vai ser apenas um. No nosso circuito ele vai ser diferente, ele vai um neutro direto para a resistência, que eu já vou explicar, e daí aqui passa a fase onde ele interrompe no sinal do Arduino. Quando ele manda um sinal, ele libera a fase para ligar a resistência e esquentar ou cortar o sinal para resfriar a água. Eu vou explicar um pouquinho do nosso circuito, do nosso esquemático aqui. Então a gente tem o Arduino com o nosso sensor, sai um sinal de uma tensão de 5 volts para a gente ligar um LED, que esse LED vai ser o estado do circuito, se ele vai estar ligado ou não. No SSR ele também tem um LED indicando se está ligado ou não, mas a gente preferiu colocar também para ser mais visual, às vezes o SSR fica mais escondido. Aqui, como eu expliquei, ele vem uma tensão de 127 volts que passa por aqui e um neutro que é ligado direto na tomada. Então, conforme o sinal do Arduino é mandado, comuta o SSR para liberar essa tensão de 127 volts para esquentar nossa resistência. Esse sensor vai estar submerso na água, monitorando a temperatura. Ele é alimentado com 5 volts também, e esse fio amarelo, no caso que vai ser o amarelo ali também, ele é o sinal que vai mandar para o Arduino. Ele vai ser o sinal que vai mandar ou ligar ou desligar, conforme o monitoramento da temperatura da água. Exato. E agora vamos falar sobre o sistema on-off, que já é outro sistema que não tem tanta precisão que nem o sistema PID, né? E aqui no caso tem uma resistência, o contato do relé, a bobina, e aqui é o display para ver a temperatura setada e a temperatura que está. Aqui no caso do on-off, como a temperatura está abaixo do set point, que é de 100 graus, ele fecha o contato do relé, libera para a resistência aquecer, e ele vai subindo a temperatura. Aí quando ele passa de um range chamado de histerize, que é estéreis, né, que é de 95 a 105 graus. Então ele nunca chega a ficar na mesma temperatura que o set point. Então ele vai passar do set point, quando passa do estéreis de 105 graus, que daí ele abre o contato para a resistência parar de aquecer a água e cair. Aí quando ele cai e chega de 95 graus, ele fecha o contato de novo para a resistência aquecer a água, e ele fica nesse loop infinito e não tem a precisão tão precisa, né, que nem o PID tem. E daí... Aqui no caso é o proporcional, daí. E daí ele tem uma resposta muito mais rápida que o on-off e também não tem tanta oscilação que nem ele. Então aqui no caso ele vai fechar o contato que está na mesma coisa, setado para 100 graus. Ele fecha o contato do relé, que vai aquecer a resistência, que vai aquecer a água. Então ele vai subindo aqui. Aqui ele tem uma linha que está indicando, acho que deve estar em 80 graus por aí, que ele começa a frear a resistência, começa a ficar abrindo e fechando o contato, para que ele não fique direto e aqueça demais para ele passar muito aqui do set point. Então ele vai fazer esse controle no início, aí depois ele vai começar já a se estabilizar, só que esse sistema, como é só o proporcional, não tem o integral nem o derivativo que nem o PID,
ele nunca chega a ficar idêntico, né, a mesma temperatura e o set point, ele fica um pouco acima ou um pouco abaixo. Aqui o controle PID, como eu já disse, tem PID, né, então é proporcional, integral e derivativo. Que o proporcional ele minimiza o erro, o derivativo, o integral, ele zera o erro, e o derivativo, ele minimiza a velocidade que vai minimizar o erro. Então aqui já é o controle PID por completo. Ele é o mesmo sistema, o mesmo hardware, e vai, como ele também tem um proporcional, então vai ser a mesma coisa que no início. Ele vai fechar o contato do relé, que vai aquecer a resistência. Então ele vai subir aqui, vai começar a dar pulso para frear, abrindo e fechando o relé. Aí ele vai passar aqui a gente chama de overshoot, que é a diferença da temperatura real para acetada, né? Então aqui ele vai passar um pouquinho, que é normal. Ele passa um pouquinho para cima, depois passa um pouquinho para baixo, porque daí também tem a inércia térmica da água, né? Não é exatamente igual. Aí depois já vai entrar o integral, que vai começar a estabilizar no set point. E daí o derivativo funciona para reduzir esse tempo de oscilação, né? E aqui já é a programação, né, que a gente desenvolveu aí. E aqui no caso tem a biblioteca do PID, né, que faz o cálculo todo e tal. Aqui tem a OnWire, que é dos dados do sensor, que vai entrar no Arduino. Aqui é o Dallas Temperature, que é a conversão, né, dos dados para saber a temperatura. Aqui daí o pino 2, que é o pin data, que vai ser a entrada do sensor. Aqui a saída para disparar a entrada do SSR. O LED de referência, em paralelo com o SSR, né, então ele vai mostrar o estado do SSR. Aqui a gente tem uma variável de tempo ciclo, que vai fazer o tempo que ele vai ler a saída, né, ler a temperatura. Temos as variáveis double do set point, input e output. As variáveis do PID, né, que é o KP, constante proporcional, daí a constante integral e a constante derivativa. Aí tem a temperatura aqui. Temos mais essa variável aqui para armazenar, né, os valores do cálculo e da última temperatura que foi lida pelo Arduino. Aí tem toda a classe aqui para o PID. Aqui nomeando o pin data, né, que é o OnWire, o Dallas Temperature, sensor, vai ser o OnWire. Aí tem os que começa no setup. Daí aqui é o set point, que a gente setou para 32 graus. Aqui é o serial pinch set point, para a gente ver no gráfico, né. Aqui daí é o limite máximo que vai ter saída, né, no tempo ciclo. Aqui é o set sample time, que vai ser em relação ao tempo ciclo também. E aqui está no modo automático, né, que dá para ter o modo automático e o manual também no PID, né. Aqui o serial begin, que vai ler o serial. Aqui declarando o pino do SSR como saída, SSR começa a desligado, né. Aqui é o LED a saída também, começa desligado. E aqui ativa o sensor. Aí aqui já no loop, vai ter uma variável comando milis, né, no if, dentro do if, que verifica o tempo, né, que vai ler a temperatura. Daqui em seguida vai ler o valor do sensor, que passa para a variável do input, né, vai passar a variável da temperatura para a entrada. E aqui vai computar, né, vai fazer todo o cálculo PID para jogar aqui para o controle depois. E aqui o if, né, daí dependendo do cálculo, vai jogar aqui no void control, né, que é outro comando que a gente criou aqui para fazer o controle de ligado ou desligado, e vai ser acionado aqui nessas condições aqui, né, que quando tipo o tempo do ciclo está igual à saída, né,
ele é acionado, ou aqui também, o último cálculo, mais a saída também é acionada. E é isso aí. Aqui daí tem o hardware, né? Que é, primeiro a gente tem aqui o setpoint, que manda para o PID. Então ele vai saber calcular o setpoint, né? Vai saber o setpoint. Aí depois ele manda para o autuador, né? Que vai ser, no nosso caso, o Arduino. E depois ele manda para o processo, né? Que no nosso caso é a resistência. E daí dali ele volta, tem um retorno, né? Essa é a diferença do PID, ele tem um retorno, é uma malha fechada. Tem um retorno do sensor, pro sensor, né? Lê qual que é a saída e vai fazer o cálculo aqui para ver a diferença do setpoint e da saída, né? Que tá dando. Aí, no caso, se você tá para 50, lá tiver 55, ele vai ver que 5 graus tá acima, né? E vai fazer o cálculo para fazer o controle, desligar, né, a nossa resistência para que a água seja esfriada, né? E vice-versa. Uhum. E é isso aí, pessoal. Tranquilo. Okay, muito obrigado.